Sabemos que nós não somos nada, não temos nada, se não for o Espírito Santo de Deus que ministrará aos nossos corações. Eu fiquei sabendo nas 2 quinta-feiras passadas que Deus falou grandemente através dos ministros que estiveram aqui. Louvado seja Deus, missionária Cícera, diácono Joaldes. E eu acredito que Deus ele há de falar nesta noite também. Amém, irmãos? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. E enquanto você procura, quem for achando vai se colocando de pé. Eu quero louvar a Deus pela vida do Jackson, que está ali sentadinho no canto, juntamente com a moça que está ao lado dele. Que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Ivete, isso, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida das jovens que estão sentadas aqui na frente também. Eu conheço essas meninas de vista, acho que elas moram ali no Cocaia. Acho que aquela ali é filha do Marcos, né? Essa aqui, eu acho que eu já vi essa menina ali no Cocaia ali. Acho que eles moram por ali, né? Essa aqui, ó. Isso. Eu conheço ela de algum lugar, mas que bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês aqui. Vocês não estão em lugar melhor que não seja a casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente todos nesta noite. Amém, irmãos? Todos encontraram? Deus abençoe a vida do Leandro, que está ali no cantinho, a vida da Elaine. Que bênção, né? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Amém? Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Vou repetir o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, irmãos? Pode tomar o vosso assento. Louvado seja Deus. Confesso que eu não vou enfadar os irmãos nesta noite, mas eu quero ministrar aquilo que Deus ele coloca ao meu coração. Estamos aqui, irmãos, numa campanha onde Deus tem colocado no coração dos pastores desta igreja, pastor Sandro e pastor Elcio, para que pudesse ser feita uma campanha com o obreiro. Para quê? Para que os obreiros em si eles pudessem exercer a palavra de Deus, perdendo sim a sua timidez, perdendo sim o seu medo de subir aqui em cima, pegar o microfone e poder ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós fomos incumbidos de fazer parte desta campanha para, junto com os obreiros, poder trazer aquilo que Deus tem colocado sobre os nossos corações. E eu acredito que todas as vezes que nós entramos diante da presença de Deus e fazemos parte de uma campanha, com certeza nós buscamos algo de Deus e queremos ver algo acontecer nas nossas vidas. Se o diácono Alex puder me dar mais um pouco de microfone, eu fico agradecido. Então, irmãos, é normal das nossas vidas, amém, Vaso, a gente entrarmos por essas portas sempre precisando de algo da parte de Deus, porque, embora não aparenta, mas eu e você, Igreja de Jesus Cristo, somos homens e mulheres necessitados de Deus. Aquele que diz que não é necessitado de Deus, ele se torna uma pessoa mentirosa, porque a Bíblia diz que sem Deus nada nós poderemos fazer. Então, todas as vezes que nós saímos das nossas casas e entramos por dentro dessas portas, logo queremos que Deus ele fale ao nosso coração. Logo nós entregamos diante do altar de Deus alguma petição, algum desejo, para que através da sua soberania e através do seu poder ele venha realizar
realizar na nossa vida. Então, irmão, não é normal a gente sair da nossa casa sem propósito, para que o Senhor, através da sua fidelidade e do seu amor, Ele possa operar aquilo que nós temos colocado diante do seu altar. E nesta noite eu acredito que não será diferente. Se você saiu da sua casa com um propósito, precisando de algo da parte do Senhor, precisando de que o Senhor venha entrar dentro do seu coração e aquebrantar e tirar tudo aquilo que tem trazido constrangimento e tristeza para a tua vida, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente nesta noite para visitar a tua vida, para visitar a tua história e para dizer: não tema, porque eu sou contigo, varão valoroso. E nós estamos aqui diante de uma palavra, irmão, onde Deus colocou no meu coração, palavra essa que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, onde a Bíblia nos fala de um homem por nome de Gideão. Sabemos nós que Gideão, ele fazia parte do povo de Israel, a qual estava erguendo a sua bandeira para tomar posse da terra prometida, a qual Deus havia prometido para aquele povo. Se nós olharmos um pouco antes na história de Juízes, a Bíblia nos diz que Débora, ela foi uma mulher que ela cantou um cântico de alegria ao Senhor, porque o Senhor teria trazido aquilo que eles teriam colocado diante do altar de Deus. A Bíblia diz que Israel, ele viveu 40 anos numa paz, aonde eles não eram afligidos, aonde mal algum chegava sobre eles, e eles viviam momentos de alegria, de regozijo, adorando e engrandecendo a Deus. Mas todos nós conhecemos um pouco da história de Israel, e sabemos que o povo de Israel, quando eles estão muito quietos, quando eles estão muito tranquilos, algo vai acontecer. E a Bíblia diz que aquele povo, eles passaram 40 anos esse prosperando, tudo aquilo que eles plantavam dava, a terra deles era uma terra fértil, aonde eles colocavam a mão prosperava, porque Deus estava no meio deles. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, dizendo que iriam colocar eles em uma terra onde mana leite e mel, e que o povo de Israel seria um povo abençoado por Deus. E ali eles viveram 40 anos de paz, 40 anos de alegria, 40 anos de fartura, o Senhor abençoando grandemente a vida daqueles homens e daquelas mulheres, o seu gado prosperava, a sua fazenda enriquecia, tudo estava correndo para um lado a qual o coração daquele povo estava contente. Mas chegou um certo tempo da vida do povo de Israel, a Bíblia nos diz que eles viraram o coração para Deus. Pararam de adorar a Deus e prestar para Deus um culto racional, a qual eles costumavam a prestar todos os dias das suas vidas, naquele período de paz e de bonança que Deus colocou sobre aquele povo. E por causa de o povo ter feito um pedido para Deus, e talvez Deus não ter atendido de acordo com a vontade deles, logo eles viraram as costas para Deus. E a primeira coisa que eles faziam era levantar deuses estranhos, deuses para idolatrar, achando que através da sua idolatria e do seu coração virado para estes deuses, eles poderiam alcançar e receber aquilo que eles tinham colocado diante da presença daqueles deuses. E isso fez com que Deus, com todo o seu poder e com toda a sua glória, se enfurecesse com o povo, porque era normal o povo de Israel saber que estava vivendo uma vida boa, era normal o povo de Israel saber que estava vivendo uma vida abençoada, tudo acontecia sobre a vida deles, e eles glorificavam e exaltavam e engrandeciam o nome de Deus. Eles olhavam para o seu campo, tudo estava próspero, Deus era bom e Deus era maravilhoso. Eles olhavam para a sua fazenda e viam seus gados crescendo, procriando na terra, eles enriquecendo e Deus cumprindo com a sua promessa na vida deles, e eles glorificavam a Deus, porque Deus era bom, Deus era maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós, não temos faltado nada, não temos sentido falta de nada. Mas chegou um certo tempo da vida daquele povo que as coisas não aconteceram conforme eles queriam. Por quê? Porque quando Deus ele está no controle da situação, Ele opera da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Embora muitas das vezes nós achamos que Deus ele está trabalhando de uma maneira errada, e aquilo que Deus ele está fazendo não é aquilo que nós temos buscado,
minha vida e para a tua vida. Então, muitas das vezes nós indagamos a Deus e questionamos a Deus porque não está acontecendo da maneira que nós pedimos, porque Deus, Ele sabe como trabalhar. O segredo para nós recebermos a vitória é adorar a Deus, engrandecer o nome dEle, confiar naquele que fez a promessa e esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Então o povo de Israel, eles viviam uma dupla personalidade na presença de Deus. Uma hora eles estavam adorando e engrandecendo o nome de Deus e dizendo que Deus era bom, que o diabo não prestava. Eles prestavam culto a Deus, entregavam sacrifícios no altar de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito, e chegava momentos oportunos da vida deles, que eles não viam algo acontecer na sua vida, eles viravam o seu coração, e o Deus que eles adoravam a outra hora já não era mais o Deus a qual eles queriam adorar. Logo aquele povo levantavam deuses estranhos, levantavam deuses de barro, levantavam deuses de ouro, e começavam a prestar o seu culto, a sua adoração, prestavam a sua gratidão para aquele Deus, acreditando que através desta adoração eles viessem alcançar algo sobre a tua vida. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para as nossas vidas aqui no dia de hoje. A Bíblia diz que nós só podemos adorar a um Deus, e só a Ele nós podemos nos prostrar, e só a Ele nós podemos entregar o nosso coração, porque Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Não existe intermediador que possa levar as nossas petições a Deus, não. O Senhor mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e através da sua morte nós viéssemos ter livre acesso com Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: ainda que as coisas andem difíceis na tua vida e você tem visto as coisas acontecer de uma maneira que entristece, que traz lágrima, tristeza no teu coração, dobra o teu joelho e leva o teu tempo racional a Deus, porque Ele vai ouvir a tua petição. Ainda que você olhe e nada esteja acontecendo na tua vida e você tem se frustrado com as situações dessa vida, dobra o teu joelho e comece a adorar a Deus, porque Ele tudo ouve, Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele está no controle da tua vida, e no momento determinado Ele vai descer com a resposta. Ainda que não seja a resposta que você esteja procurando, mas Ele vai trazer a resposta certa, que vai acalmar o teu coração, que vai tirar toda a tristeza de dentro de você, e você vai glorificar e vai exaltar o nome de Deus. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa nessa noite: é só o Senhor que temos que adorar, é só a Ele que temos que prestar culto, é só a Ele que temos que glorificar, porque Ele é o controle da nossa vida. É só Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel uma hora adorava, outra hora virava o seu coração para adorar a deuses estranhos, e Deus, por sua vez, Ele se ira contra o povo de Israel, e ali Ele permite com que os medianitas e os amalequitas viessem afrontar o povo de Deus. Tudo estava normal na vida daquele povo, mas por causa das suas atitudes, a Bíblia diz que Deus se vira contra aquele povo e permite com que os amalequitas eles venham entrar sobre tudo aquilo que o povo de Israel fazia. E os amalequitas, eles eram parentes próximos do povo de Israel. Eles eram parentes que eram próximos daquele povo de outras descendências, mas eles tinham a mesma
hoje permitiu que os amalequitas, os amonitas viessem e tomassem tudo aquilo que era de vocês, para vocês entenderem que é só a mim que deve adorar, que se eu fiz a promessa eu vou cumprir, que foi eu que coloquei vocês neste caminho, então ande o caminho que eu preparei, porque eu tenho vitória para vocês, e hoje vocês estão clamando a mim. Aí Deus escuta o clamor do povo de Israel e envia um anjo até Gideão, que estava em Ofra, malhando trigo no lagar. Para quem não sabe, o lagar era um lugar onde eles amacetavam as uvas, e não era nem tempo de uva naquela época, mas Gideão, usando estratégia, ele começou a malhar o trigo dentro daquele lagar, para que ele viesse confundir a cabeça dos medianitas, e os medianitas não viessem roubar o fruto que eles estavam produzindo. Mas ali Deus já tinha dado uma estratégia para Gideão, e Gideão, dentro da sua unidade, durante 7 anos, sofrendo, sendo humilhado, passando por dificuldade na sua vida, não entendendo por que aquilo estava acontecendo, e a Bíblia diz que o anjo se senta debaixo do carvalho. Para quem não sabe o que é o carvalho é uma árvore que é plantada por homens daquela época, para que todas as vezes que algum viajante viesse pelaquela cidade e observasse aquela árvore, colocava a mão nela para descansar e diria com uma palavra: bendito seja o homem que plantou este carvalho. Muitos homens plantavam carvalho naquela época, e mesmo depois de morto, eles eram lembrados pelo resto da vida, porque muitos homens viajantes passavam pela cidade e logo encostavam debaixo do carvalho para descansar, e a primeira palavra que saía da sua boca era:
podemos nada. Pai, essa tua força. O Senhor, Ele está derramando sobre a tua vida nesta noite uma poder de unção. E Ele está te revestindo de toda a armadura de Deus. E toda palavra contrária que se levantar contra a tua vida não prosperará. E Ele que fez a promessa, você vai começar a ser revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus nesta noite. É hoje que Ele tem uma obra na tua vida. Então, meu irmão, não importa a situação que você esteja e nem a posição que você está. O importante é que Deus, Ele te escolheu. E Ele está olhando para você nesta noite. E Ele conhece a tua história. E Ele sabe da tua fraqueza. E Ele sabe das lutas que você tem passado. E você se
Não se importa quem tem se levantado contra a tua vida. Deus, Ele conhece o teu coração e Ele é contigo. Não importa o que tem pensado de você. Pensamento do homem não edifica a tua vida, mas nós sabemos o pensamento que Deus tem de nós. Pensamento de paz e não de mal. E os pensamentos de Deus, Ele manifesta sobre as nossas vidas nesta noite. E Ele manifesta sobre os nossos corações e diz: ei, eu te conheço, eu tenho te visto, eu sei que tem sido difícil, eu sei da perseguição, da luta, eu tenho visto as dificuldades, as lágrimas que você tem derramado e até mesmo o esforço que você tem feito para tentar me buscar, me servir, mas a adversidade ela tem tentado parar você, fazendo você acreditar que com você não pode, com você não acontece. Mas Deus, nesta noite, Ele quer derramar sobre a tua vida uma unção de renovo, uma unção de sabedoria, para você entender que Ele é contigo também, mesmo na tua limitação, que Ele é contigo também, mesmo na tua fraqueza. O diabo, ele tenta colocar no teu coração que a tua vida não vai mudar, mas Deus, Ele não deu a última palavra. É Ele que te conhece, é Ele que te solta, é Ele que esquadrinha o teu pensamento. O diabo não pode operar na tua vida, porque Deus está no controle dela. O diabo não pode tentar desanimar, porque Deus está derramando ânimo hoje. É contigo, é na tua vida, é na tua história. A tua casa vai ver que você não é mais o mesmo, a tua família vai ver que você não é mais a mesma. Todos vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo. E o Senhor está dizendo no teu coração: não esquenta a cabeça, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Vai nessa tua força, valor. Vai nessa tua força, valor. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel. Se Ele prometeu, acredite. Não desanime. Não desista. Não jogue os pontos fora. Não abra mão do teu Deus por causa das dificuldades, não. Não deixe o pensamento contrário fazer você parar, não. O Senhor é contigo. Jesus Cristo sofreu, foi humilhado, foi esbofeteado, foi pendurado numa cruz, e Ele não desistiu por amor de mim e de você. E existem pessoas que confiam na minha vida e na tua vida, e é através de nós que vai ter mudança na vida dela. E nós não podemos pensar em parar, não podemos pensar em desistir, não. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome dEle enquanto está perto. Se o Senhor é contigo, não tema a tempestade, não, porque Ele acalma a tempestade. Se o Senhor é contigo, não tema as lutas, porque Ele é teu escudo fiel, Ele é teu guerreiro, Ele que peleja por vós. Se o Senhor é contigo, não tema quando se levantar contra ti. 11.000 podem se levantar, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Deus, Ele te protege, Ele te guarda, Ele cuida de você, Ele conduz os teus caminhos, Ele conduz a tua história. E Ele diz: irmão, irmã, eu só quero que você entenda uma coisa: Deus é contigo, 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 Leandro, Deus é contigo, Jackson. Ele é na tua vida, Ele é na tua história. Ele pode ser um Deus que nada pode operar, mas aquilo que Deus opera, o homem não pode impedir. Então vai nessa tua força. A força é tua, a coragem é tua, a disposição é tua, porque o poder é de Deus, e o poder de Deus vai ser derramado, e aquele que se levantar vai ter que ver a glória de Deus operando sobre a sua vida. Gideão, ele ouviu a voz de Deus, e Deus deu vitória para o povo. Nesta noite Deus tem vitória para você. Ele escutou o teu gemido. Você não entrou aqui em vão. E é nessa tua pouca força que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É nessa tua pouca força que você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Só quem acredita, levanta as mãos. Levanta as mãos que eu vou profetizar na tua vida nesta noite. Vou profetizar na tua vida nesta noite. O diabo, ele pode ter tentado parar os seus caminhos. O diabo pode ter tentado fazer você desistir da caminhada e colocado palavras na tua vida para que você não venha acreditar no que Deus, Ele tem preparado para ti.
vai falhar. Ainda que o mundo e todos se levante para tentar tirar aquilo que Deus prometeu na tua vida, eles te colocam de pé nesta noite para te dar vitória. Tem vitória para a tua vida nesta noite. As promessas do Senhor, elas não vão ser lançadas porque não, é sobre a tua vida. Tem vitória, tem promessa, tem mudança, tem transformação e tem poder de Deus para a tua vida. Aplauda o Senhor, só me acredita nessa palavra. Antes de passar para o outro, quero aproveitar alguns minutinhos para saber se tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha andado e você tenha se frustrado com a vida que você tem vivido, com as coisas que vêm acontecendo, e tudo que você tem feito tem dado errado. Mas nesta noite o Senhor, Ele te chama para uma mudança de vida. Talvez você não viveu os milagres de Deus ainda na tua vida, porque você tem andado errante pelo caminho. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Nesta noite o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo nesta noite: ei, mesmo que todos não te entendam, eu sou contigo. Mesmo que todos não te compreendam, vai nesta tua força que eu estou no controle. Tem alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor como Salvador da tua vida, que nunca levantou as tuas mãos e quer aceitar o Senhor nesta noite? Deus, Ele está te dando uma oportunidade. Talvez esta oportunidade pode ser a última da tua vida, e você vai perder ela e de repente não vai ter outra oportunidade. Então, se tem alguém nesta noite, levanta suas mãos. Eu quero orar pela tua vida. A igreja quer orar por você. Não tem ninguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje resolveu voltar para o Senhor? Eu preciso voltar. Eu preciso fazer uma aliança. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso, Senhor, que o Senhor conduza os meus caminhos, Senhor. Eu preciso de uma nova história. Tem alguém nesta noite que quer fazer uma nova aliança com Cristo, que quer voltar para os caminhos do Senhor? Deus está te dando uma oportunidade. Levante as tuas mãos e iremos orar por você. Vou perguntar a última vez: tem alguém nesta noite que ainda quer fazer uma aliança com Cristo, que abandonou a fé e hoje quer voltar? Não tem? Que Deus os abençoe e conceda uma nova oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Aplauda o Senhor e eu agradeço a oportunidade.